nome é Luciana Araújo e hoje nós estamos no nosso último capítulo da Maratona do Livro Como Orar por Seus Filhos. Me conta, gente, faz um comentário aí, me diga como tá, como que foi isso para você. Se você aprendeu realmente a orar pelos seus filhos, se esse livro trouxe alguma coisa para você, trouxe alguma transformação, abriu a sua mente, abriu seus olhos para algumas áreas da vida do seu filho que você não tinha parado para pensar ainda. Como é que tá? Vamos lá? O tema de hoje é deixando um legado de oração. E os versículos chaves estão lá em 1 Samuel, capítulo 1, versículos 9 a 11. Olha que interessante! Ontem eu estava falando de Ana e hoje os versículos chaves estão lá em 1 Samuel, capítulo 1, falando sobre Ana. Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Ai, meu Deus, que oração, não? Se quisermos que nossos filhos orem, eles devem ouvir-nos orar. A maior demonstração do poder de Deus a nossos filhos é eles saberem que nós, os pais, obtemos respostas às nossas orações. Isso acontece quando eles nos ouvem orar e veem os resultados. Estudemos por um momento a primeira oração de Ana, aquela feita em silêncio no templo, enquanto o sacerdote Eli a observava. Nossa, a gente estava falando isso ontem. Seus lábios moviam-se, mas não se ouvia a sua voz. Entretanto, o que disse a Deus, sem dúvida, ficou registrado, porque mais tarde ela mesma contou a Samuel os termos da oração. A oração de Ana é a primeira proferida por uma mulher e registrada no Antigo Testamento. Seu pedido era específico: dá-me um filho. Ela pediu a Deus que mudasse as suas circunstâncias, visto que era estéril. 3 vezes humilhou-se, chamando-se serva. Altruísta em sua petição, ela fez um voto de entregar o filho a Deus. Ana foi honesta diante de Deus. Suas intenções eram sérias para com ele. Arriscou até a ser mal interpretada pelo sacerdote que a julgou embriagada. À época de sua segunda petição, Ana já estava amadurecida em sua vida de oração. Ela começa falando de seus sentimentos, mas termina louvando a Deus por seu poder e sua justiça. Finalmente, ela profetiza que Deus dará força ao seu rei, numa terra que nunca antes tivera rei. Finalmente, seu primogênito Samuel ungiria o primeiro rei de Israel. Às vezes, nos esquecemos de que Ana teve 3 filhos e 2 filhas, nascidos depois de Samuel. Como Deus ouviu as suas orações! O nome de Samuel provém de 2 palavras: Eli, que em hebraico é Deus, e Samu, que significa peço. Ele sabia desde a mais tenra infância que as orações de sua mãe haviam sido respondidas. Toda vez que ela proferia o seu nome, estava dizendo: eu o pedi ao Senhor. Ai, meu Deus, queridas, que nome que nós estamos escolhendo para dar aos nossos filhos? Fala para mim. Você já pensou nisso? A marca que você está deixando nessa criança.
O que você está escolhendo para ela, o que você está dizendo sobre quem ela é e o futuro dela. Então que nós saibamos, tenhamos sabedoria ao escolher os nomes dos nossos filhos, né? Você viu aqui que Ana sabia. E ela o chamava, toda vez que ela proferia o seu nome, estava dizendo, eu o pedi ao Senhor. Que legado ela deixou para ele. E se já meditamos na oração de Maria, antes do nascimento de Jesus, não podemos deixar de notar sua semelhança com a magnífica oração de louvor de Ana. Quão precioso é termos as orações dessas mulheres registradas como padrões para orarmos em voz alta. Elas também nos incentivam a escrever nossas orações, a fim de as deixarmos para nossos filhos e netos. Olha que ideia boa! Gostei. Deixar uma oração escrita para o seu filho. Que coisa maravilhosa. Eu deixei uma carta para o meu. Quando ele nasceu, logo que eu voltei a trabalhar, as rotinas, voltou a rotina normal, eu me lembro de um dia eu separar um tempinho e escrever uma carta para ele. Do quanto ele foi desejado, do quanto ele foi amado, de como foi o parto, a gestação, tudo. Deu umas 4 folhas. Ele nunca leu. Eu não mostrei ainda, mas tá bem guardadinha, porque um dia eu sei que ele vai ler essa carta e ele vai saber ainda mais o quanto ele é amado. Vamos lá? Charles Spurgeon escreveu certa vez: minha própria conversão é consequência de oração. Por muito tempo, com carinho e importunação, meus pais oraram por mim. Deus ouviu os seus clamores e aqui estou eu para pregar o Evangelho. Como é que ele sabia? Ele os ouvia orar. Emociono-me toda vez que leio o versículo que diz que Deus mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações daqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Deuteronômio 7:9. Que herança extraordinária! Passemos às mãos de nossos filhos a maior herança possível, nossa vida pessoal de oração como modelo para eles. Ai, queridas, que realmente nós sejamos mulheres que saibam deixar esse legado para os nossos filhos e que eles tenham a sabedoria de passar isso adiante. Assim nós teremos um mundo melhor. Ficaremos mais tranquilas sabendo que os nossos filhos saberão a quem buscar, não só no tempo da necessidade, mas durante toda a sua vida, sabendo que há um Deus soberano que cuida de nós como se fôssemos únicos. E a chave de tudo isso é a nossa oração. Eu espero que este livro tenha sido, essa maratona, tenha sido uma bênção para você. Que você tenha sido abençoada por ela. Eu fui muito abençoada. Eu fico muito feliz em compartilhar com vocês. Um pouquinho, bem rapidinho, tento ser bem resumida, mas que seja um tempo que nós tenhamos para nós refletirmos naquilo que estamos fazendo e que podemos fazer. Lembre-se, aprender, praticar e ensinar. Aprenda como orar por seus filhos. Pratique e depois ensine outras mães. E seja bênção, seja cura na vida de outras mulheres, de outras famílias.
Deus abençoe você. Eu te espero no nosso Entre Belas, todas as sextas, às 18 horas. Fique na paz.